Boa noite novamente para você, concurseiro que está aí com a gente. Agora a aula ao vivo é com o professor Ari. Ele vai dar português para o concurso da PM de São Paulo para soldado e a prova vai ser em fevereiro. Além disso, tem mais um recado para vocês. O curso online da PM de São Paulo para soldado está com um preço maravilhoso, R$ 99,90. E esse curso conta com 170 aulas. Ainda dá tempo de estudar, hein, galera? Aproveitem, tirem suas dúvidas aí no Facebook, que eu volto no meio da aula aí, aqui com o professor, para vocês ficarem super afinados para a prova em fevereiro. Professor Ari, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, boa aula. Boa noite, obrigado, Jaque. Boa noite, pessoal. Então, como a Jaque apresentou aqui, nós vamos hoje falar de alguns temas que constam do edital do concurso da PM. Na pesquisa que nós fizemos em relação aos temas do edital, um era bastante recorrente em várias provas, que é a introdução à semântica. No edital ele aparece de outras formas, como por exemplo, linguagem objetiva e linguagem subjetiva. Só que para a gente entender como que se constrói a linguagem objetiva e a linguagem subjetiva em língua portuguesa, nós precisamos entender quais são os instrumentos e os mecanismos da semântica. Então nós vamos nessa nossa aula ao vivo falarmos um pouco do signo linguístico em si e, na sequência, as polissemias, ok? Então, para começarmos, vamos pensar de antemão o que vem a ser a constituição inicial do signo linguístico. O que é o signo linguístico? Obviamente que nós estamos nos baseando aqui no pensamento do Fernand Saussure, que é o linguista mais famoso da era moderna. Então nós vamos discutir um pouco este pensamento do signo linguístico do Saussure para darmos início então à nossa videoaula. Vamos para esse primeiro slide aqui, onde nós vamos ter a apresentação do que é o signo. Signo é uma resultante de dois fatores dentro da linguagem. É a resultante do fator expressivo e do fator conceitual. Ou seja, tudo que nós falamos, tudo que nós usamos para nos comunicar em linguagem, nós nos comunicamos através de uma expressão e de um significado ou de um conceito comum entre nós. Por exemplo, eu estou falando em língua portuguesa com vocês. E se vocês estão entendendo a minha fala, estão entendendo essa videoaula, é porque o código língua portuguesa é comum entre nós. Mas não só o código. O significado, o sentido dessas palavras também é comum. Então, os dois fatores que fundamentam o signo linguístico é a soma do significado, que é o conceito, mais o significante, que é a expressão. Então, significado, conceito, significante, expressão. Aparentemente isso parece ser bem simples, mas isso vai nos dar a base para entendermos como que alguns movimentos da própria palavra dentro da língua portuguesa acontecem. Como, por exemplo, movimentos que a gente quase não questiona, mas a antonímia, a sinonímia, a homonímia, como que esses movimentos acontecem e a gente quase não se dá conta de como se dá esse processo. O processo se dá, na verdade, pelo afastamento ou pela aproximação de significados e significantes. Eu vou dar um exemplo aqui e aí vocês vão entender o que eu estou tentando explicar. Olha aqui embaixo. Amor. Amor é um signo linguístico representado pela junção do significante A-M-O-R, a expressão A-M-O-R, esse é um significante escrito. O significante fonético da palavra amor é este som que eu estou emitindo, amor, né? Estas duas sílabas fonéticas. Então, o significante escrito é A-M-O-R e o significante fonético é amor. E o significado da palavra amor é sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ou a uma causa. Por que eu trouxe especificamente a palavra amor aqui? Para que a gente rompa com alguns mitos em relação às adaptações de significados e significantes. Então, de agora em diante, identificando a estrutura da palavra e o significado da palavra, nós nunca mais vamos dizer que amor é a mesma coisa que love, porque não é. Love é love, amor é amor. E o que há de diferente nos dois? Exatamente o significante. A-M-O-R-L-O-V-E. Apesar de fazer parte de uma outra língua e terem um significado aproximado, elas não são palavras iguais. E nós vamos identificar também
que as palavras idênticas ou iguais, elas não existem. Mesmo na própria língua, na nossa língua, e em qualquer outra, nós não temos palavras iguais. São todas diferenciadas ou pelo seu significado, ou pelo seu significante, ou na maioria das vezes pelo seu significado. Então, amor é a junção do significante mais o significado, e assim nós construímos a base da nossa língua. E eu vou, por uma questão dinâmica, né, eu decidi a cada conceito que trabalharmos apresentar uma questão, ou um exemplo de questão que tenha caído no concurso sobre o conceito que eu apresentei. Sobre a questão do significado, significante, sentido direto da palavra ou sentido indireto da palavra, no concurso geralmente caem questões sobre linguagem objetiva e linguagem subjetiva. O que vem a ser a linguagem objetiva? Eu vou voltar aqui o slide anterior, aqui, só para a gente comentar sobre isso. O que vem a ser a chamada linguagem objetiva? A linguagem objetiva é aquela que atende a uma comunicação direta. Na maioria das vezes, a linguagem objetiva é formada por significados e significantes de conceitos comuns. Ou seja, se eu disser, assistam a videoaula, esta videoaula, eu estou tentando me comunicar de forma muito direta com vocês. Então, esses significados e significantes que eu estou utilizando, eles são para atingi-los de forma objetiva, então para que vocês façam uma ação de acordo com daquilo que eu desejo. Então, só para entender aqui, eu costumo usar como exemplo algumas linguagens objetivas utilizadas inclusive em músicas, né? O que faz com que a música se torne ou não artística. Quanto mais objetiva for a linguagem, menos arte eu estou fazendo com ela e mais comunicação eu estou fazendo com ela. Quanto mais subjetiva for a linguagem, mais arte eu estou fazendo com ela. E como é que eu faço a tal linguagem subjetiva? Eu afasto esses conceitos. Eu afasto o conceito de significado e significante da expressão comum. Se eu disser, por exemplo, peguei o garfo para almoçar. Todo mundo sabe que o garfo é um instrumento utilizado para o alimento, para se alimentar. Agora, se eu disser, peguei o garfo e tomei um banho de madrugada com ele. Obviamente que a palavra garfo vai sofrer um afastamento do conceito da sua expressão. Então, eu estava falando do exemplo da música, veja como que acontece. Vou pegar uma música bem popular aqui, deixa eu pensar uma bem popular, essa sim, por exemplo. Um funk famoso que diz assim, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. O que quer dizer esse poeta, né, quando ele escreve uma letra para essa música? Qualquer pessoa consegue entender que ele se intitula ao grande dançarino e que esse grande dançarino está convidando a pessoa que está ouvindo para dançar. E por que isso é simples de entender? Porque ele utiliza uma linguagem objetiva. Quer dançar, o Tigrão, é um nome próprio, vai te ensinar. Então não há nada de complicado para se entender. Fica aí o ritmo da canção, fica aí o instrumento lá, a batida no fundo, para empolgar um pouco mais. Porque se fosse só pela letra, seria uma comunicação simples, como uma comunicação do dia a dia. Eu vou dizer a mesma coisa então para vocês agora, também em língua portuguesa, só que com uma linguagem não objetiva, com uma linguagem que afasta o significante do significado. Digo assim, ausente o encanto antes cultivado, percebo um mecanismo indiferente que teima em resgatar sem confiança a essência de um delito então sagrado. Meu coração não quer deixar meu corpo descansar, e o meu desejo inverso é um velho amigo, já que eu tenho sempre ao meu lado. Qual é a dificuldade de se entender essa segunda letra? É justamente a sequência de palavras cujo significado e o significante estão afastados da forma comum que as utilizam na comunicação direta. Então é isso que eu queria que vocês entendessem. Quanto maior for o afastamento do significado do significante, maior será a carga poética dessa comunicação. Tem uma pergunta? Tem pergunta sim, professora. A Carolina está perguntando se linguagem objetiva é igual narração objetiva. Linguagem objetiva e narração. Aqui nós estamos falando de gênero, né, que a narração é um gênero, e a linguagem é a comunicação do dia a dia. Então, por exemplo, eu posso ter uma linguagem objetiva numa narração e posso ter uma linguagem objetiva em qualquer outro gênero linguístico.
Não precisa ser necessariamente uma narração. Mas ser objetivo é falar de forma direta e objetiva, com a intenção de que a pessoa que está do outro lado, o interlocutor, compreenda. Então eu costumo resumir assim: linguagem objetiva está preocupada com o que se diz. Linguagem subjetiva está preocupada com como se diz. Essa é a distinção entre elas. Legal, professor. Okay? Obrigada. Obrigado. Então, como eu falei, vou pegar então uma questão aqui de um concurso anterior que eu vi para a gente tentar entender como que esse tipo de questão, como esse tipo de problema, vamos dizer assim, é abordado numa questão de concurso público. Olhem só esse texto de uma edição, se eu não me engano, de 2014, do concurso da PM em São Paulo. Ó, vamos ler o primeiro texto, depois a gente vai para a questão. Em todos os muitos cantos do mundo pelos quais já passei, a rotatória é tiro e queda. Funciona. Os motoristas conhecem o significado desse signo não verbal e respeitam-no. No Brasil, o que mais se vê é gente entrando a 1000 na rotatória, literalmente soltando baba. Bestas feras que são. Quando me aproximo de uma rotatória e já há um carro dentro dela, paro e dou preferência. Começa a buzinação. A ignorância é atrevida, arrogante, boçal. Mas eu aguento. Enquanto o outro não passa, faço movimentos circulares com a mão para mostrar ao outro motorista que aquilo é uma rotatória e que ele, por ter entrado antes, é quem tem a preferência. Quase sempre alguém fura a fila e passa exibindo outro signo não verbal, dedo médio em riste. Mais um a traduzir o nosso elevado grau de barbárie. Esse é um trecho do texto que caiu na prova. É um texto que fala justamente sobre educação no trânsito. Vocês podem perceber que nesse texto ele está tentando passar uma informação com um misto de linguagens objetivas e linguagens subjetivas. Então ele faz aqui uma mescla em passar informação para que você se atente ao que ele quer informar e também para mostrar um certo grau de poesia, um tanto quanto grosseira às vezes, na forma como ele escreve. Então, como foi abordado este texto e qual a questão que caiu aqui? Pergunta: na frase entrando a 1000 na rotatória, literalmente soltando baba, a expressão em destaque refere-se a pessoas, e a expressão em destaque é soltando baba. Refere a pessoas, que tipo de pessoas? Irresponsáveis que ignoram o respeito que se deve ao semelhante e ao trânsito, corajosas que sabem dirigir bem e por isso têm confiança no que fazem, destemidas que se arriscam por conhecerem bem as regras de trânsito, destemidas e que sentem prazer em mostrar procedimentos radicais aos outros, inocentes que por ignorarem o limite da velocidade cometem infrações. Então, o termo soltando baba está indicando pessoas irresponsáveis que ignoram o respeito que se deve ao semelhante e ao trânsito. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, a forma objetiva de entender soltando baba é alguém babando. Literalmente babando. Se você, de uma forma objetiva, diz que encontrou alguém soltando baba na rua, essa pessoa está de fato babando. Mas, neste sentido em que ele coloca a palavra, ainda que ele use a palavra literalmente, ele não está abordando o termo de forma literal. Ele está abordando o termo de forma subjetiva. Soltando baba aqui, que ele diz, é alguém raivoso, alguém nervoso. Neste caso, irresponsável por estar fazendo esse tipo de movimento. Ok? Bom, continuando então, a resposta A, né, como foi indicado ali, vamos então estudar o significado. Se o significante é a expressão, a forma como essa palavra é exposta, o estudo da expressão nós chamamos de gramática ou estilística, que é a forma como essa expressão aparece. E como é então o estudo do significado? O estudo do significado nós chamamos de semântica, o estudo dos sentidos. Vamos ver então. Semântica é um ramo da linguística que estuda o significado das palavras, frases e textos de uma língua. E a semântica está dividida em... Primeira forma de se estudar a semântica sincrônica, que é o estudo do sentido atual, época em que se estuda das palavras, uso e variação. O que a gente quer dizer com semântica sincrônica? Quer dizer que nós estamos falando de um estudo das palavras contemporâneas, das palavras atuais, a partir do olhar de agora. Isso é o estudo sincrônico.
só para que vocês entendam, se eu for estudar as gírias da década de 60 a partir da perspectiva da década de 60, também é um estudo sincrônico. Só para que vocês entendam. O que faz ser sincrônico ou não é o olhar, é a perspectiva de quem analisa, de quem observa. Para um senhor de 80 anos que utiliza gírias da década de 60, essas gírias para ele, na ocasião, quando ele as aprendeu, eram gírias do momento, então era sincrônico. E também tem o sentido diacrônico, que é o estudo das transformações das palavras no tempo e no espaço. Formação, a etimologia e o desenvolvimento. Então, nós também, dentro da semântica, estudamos o movimento diacrônico das palavras, o processo de transformação, que faz com que a nossa língua continue viva e atuante, né? O dia que a língua parar de desenvolver, ela vira uma língua morta e paramos de nos comunicar através dela. Vamos criar outras línguas. Estudo sincrônico das palavras. Assim como o significado das palavras, as figuras de linguagem também são objetos de análise da semântica sincrônica. Então, as figuras de linguagem são aquelas que vão... por isso nós falamos sentido figurado. Quando nós falamos sentido figurado, que é a linguagem subjetiva, nós queremos dizer, é uma linguagem que está carregada de figuração, ou de denotação. Ou de conotação. Eu inverti aqui. Denotar é ser objetivo, conotar é figurar uma palavra. Então esse sentido conotativo da palavra, ou melhor, esse sentido figurado, ele é carregado desses termos que nós chamamos de figuras de linguagens. São muitas, né? Naquele caso, quando nós vimos no texto lá, soltando baba, a figura de linguagem naquela ocasião é a metáfora, que é quando nós comparamos de forma simplificada, sem o uso do termo comparativo. Então, ele não estava como que se estivesse soltando baba. Ele estava soltando baba, por isso é metafórico. Bom, mas nós não vamos falar especificamente das figuras de linguagem hoje. Só é importante que você saiba que toda vez que alguém se comunicar, ou sempre que você ler algo que tenha um sentido figurativo, você sabe que essa é uma comunicação subjetiva e não objetiva. E a semântica estuda o significado em manifestações específicas. E essas manifestações podem estabelecer relações de sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. E é aqui que eu quero me aprofundar com vocês. Quando nós falamos que os significados das palavras possuem relações de sinonímia, antonímia, paronímia ou homonímia, nós estamos falando entre palavras, entre termos. Ele próprio tem um significado, o termo tem um significado próprio, mas quando comparado a um outro termo, ele tem relações distintas. E são essas relações que vão estabelecer aqui a análise semântica que nós vamos fazer. Sinonímia. Então deixa eu só explicar uma coisinha bem rápida em relação a isso que eu acabei de falar. Por que eu não comparo o significado da palavra carro e porta? Por que eu não comparo o significado da palavra televisão e avião? Porque são palavras completamente distintas, tanto de significado quanto de significante. Então eu não tenho por que fazer essas comparações, evidentemente. E se elas não têm a mesma origem etimológica, não tem sentido nenhum fazer esse tipo de comparação. Perda de tempo. Todas as comparações que nós nos atentamos são comparações de palavras, de termos que ou vieram da mesma estrutura, ou no uso corriqueiro, no uso comum, elas se encontram. Ou até mesmo na linguagem formal. Em algum momento essas palavras se encontram. Ou elas se encontram por igualdade, por aproximação, ou elas se encontram por afastamento, por oposição, ou elas se encontram por semelhanças, ou elas se encontram por serem, de fato, completamente parecidas. Parecidas e não iguais. Voltando ao que eu disse anteriormente, as palavras não são iguais. Elas podem ser parecidas. Então, pensando nessas relações, a primeira relação que a gente vai falar é o da sinonímia, os sinônimos, né? Então, a gente quase nunca se atenta às questões do sinônimo, porque a gente acha que isso é muito fácil. Então o que é sinônimo? Sinônimo é uma palavra igual a outra. Errado. As palavras não são iguais. Portanto, se essa for a definição de sinônimo, não existem sinônimos. Sinônimo não são palavras iguais às outras. Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado ou significado próximo, mas não são iguais porque eles têm significantes diferentes.
Vamos ver aqui uma breve definição, então. Sinonímia é o estudo da relação de duas ou mais palavras que possuem significados iguais ou semelhantes, ou seja, os sinônimos. Exemplo: cara, rosto, quarto, dormitório, casa, lar e morada. Então, observem que cara e rosto são palavras completamente diferentes no seu significante. A forma como eu expresso cada uma delas é completamente diferente. Mas o que elas têm de comum, então? É o significado, a forma como elas, o sentido dessas palavras que se aproximam. Cara, parte frontal da cabeça humana, rosto, a mesma coisa. Quarto e dormitório, casa, lar e morada, todos têm o mesmo sentido. Sentido, conceito, mas não o mesmo significante. Bom, aqui só uma observação que eu trouxe para a gente registrar. Afirmar que um dicionário é um livro de sinônimos não é a melhor definição. Na verdade, o dicionário é um livro de signos. Para cada significante, a obra apresenta um ou mais significados. Por que eu trouxe isso? Porque as pessoas falam, o que você encontra no dicionário? Eu encontro sinônimos no dicionário. Não. Você encontra no dicionário um livro de significados. Ele te traz os termos, os conceitos desses termos e mostra para você outras opções de significantes para estes conceitos. Então é interessante a gente observar o dicionário de forma analítica para que você consiga identificar isso aqui e não cair em senso comum, né, que sempre nos atropela, né, sempre nos atrapalha. Bom, exemplo de sinônimo, e aí eu vou pegar aqui um pouco da origem da palavra só para explicar para vocês como esse sinônimo se construiu, né? Aqui, a palavra edifício. O que é edifício? Obra, arquitetura, isso aqui tudo eu retirei do dicionário, esses conceitos eu tirei do dicionário para exemplificá-los. Edifício é uma obra arquitetônica de certa importância, destinada a abrigar os diversos tipos de atividades humanas, edificação, casa, prédio e imóvel. Observe que a palavra prédio aparece no significado de edifício. Mas prédio não é a mesma coisa que edifício. Se eu for buscar a definição de prédio, eu vou achar um significado próximo, mas a palavra é diferente. Vamos lá então. De onde vem edifício? O dicionário etimológico aponta edifício de aedificium, que é a é de proteger e fazer, e ficium, fogo, lume. Então, o edifício é onde o homem protegia a luz, protegia o fogo, que na verdade é a primeira manifestação da natureza que tem um valor social, que vai unir as pessoas, que vai reunir as pessoas, é o fogo. Então quando o homem aprende a fazer o fogo, a própria natureza o apagava com as chuvas, ele teve que construir algo para poder protegê-lo. Então a ed significa proteger a construção do fogo, e no princípio atendia a essa necessidade humana, e consequentemente servia ao homem como proteção contra chuvas e nevascas. Proteção. Agora, e a palavra prédio? A palavra prédio significa construção de vários andares, pode ser industrial, comercial ou residencial. Edifício. A palavra prédio e edifício, ambas surgem no significado de cada uma. E de onde vem prédio? Olha lá, o dicionário etimológico diz praedion i, que significa propriedade, terras e bens. Portanto, etimologicamente, edifício é uma coisa, prédio é outra. Edifício é o espaço de proteção, um espaço, uma edificação para proteger o homem e aquilo que ele considera de valor. E o que é o prédio? O prédio é a propriedade, terra ou bens. Depois a gente acabou aproximando essas duas palavras e, como eu disse aqui, as duas palavras acabam se tornando uma significado da outra. Mas isso é só para facilitar o dia a dia, tá? Sinônimos, né? Portanto, um edifício pode ser um prédio, mas não necessariamente um prédio será o edifício. Essa é a lógica que a gente falou na definição anterior. Evidente que hoje quase não existe essa distinção, mas entendê-la é importante para não incorrermos em erros graves de sentido. Estudar a semântica das palavras nos auxilia na compreensão de textos, nos auxilia na interpretação de textos. Porque as palavras, quando você altera o sentido das palavras, você altera para atingir outros objetivos. E você vai conseguir entender o discurso de quem está alterando a partir da compreensão da etimologia de cada um deles, ok? Mais uma pergunta?
Tem, pergunta do Luciano Santos, professor. Vamos lá, Luciano. Então, sinonímia é a mesma coisa que sinônimo e antonímia é a mesma coisa que antônimo? Tem um jeito fácil de lembrar de homonímia e paronímia? Isso. Homônimos, parônimos. É que assim, sinonímia é o estudo dos sinônimos. Antonímia, o estudo dos antônimos. Homonímia, então, o estudo dos homônimos. E paronímia, estudo dos parônimos, né? Os parônimos, homônimos, sinônimos e antônimos são os objetos. E quando a gente faz essa terminação mia, aí significa estudo de. Ok? Legal, professor. Obrigada. Valeu. Vamos então continuar aqui. Só o exemplo do sinônimo que eu usei lá. Uma casa pode ser sinônimo de lar, mas você não encontrará em uma imobiliária o seguinte anúncio. Você jamais vai encontrar numa imobiliária este anúncio aqui, ó. Vende-se 2 lares na Avenida Celso Cunha. Tratar aqui. Por que você não vai encontrar vende-se 2 lares? Lar e casa não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quem vende, não vende o lar. Quem vende, vende o imóvel, vende a casa. O objeto em si é a casa. Ok? Os sentidos dos sinônimos são próximos, mas não exatamente equivalentes. Dificilmente encontraremos o sinônimo perfeito, uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que outra. E eu vou aqui fazer um adendo nessa afirmação. Dificilmente não. Em língua portuguesa você não encontrará nenhuma palavra que é exatamente igual à outra. E isso acontece porque as palavras, ainda que com significados parecidos, possuem origens distintas. Então, ainda que pareça no dia a dia serem iguais, a origem faz com que essas palavras sofram essas alterações. Ok? Bom, se sinonímia, como disse... Desculpa, qual é o nome dele mesmo? Luciano. Se sinonímia é o estudo, então, do sinônimo, a antonímia é o estudo do antônimo. Agora, antônimo parece ser uma coisa muito simples, mas assim como o sinônimo, não é. O que acontece com o antônimo? O antônimo não é a definição de palavras diferentes. O que é o antônimo? É uma palavra diferente da outra. Não, não é diferente. São palavras obrigatoriamente opostas, que se opõem, né? Então, antonímia é o estudo das relações de 2 ou mais palavras que possuem significados diferentes, ou seja, antônimos. Exemplos: amor e ódio não são só palavras diferentes, elas são opostas. Dia e noite, palavras opostas. Alto e baixo, manhã e tarde. E aí eu tenho um exemplo aqui. Nas temperaturas, né? Frio e calor. Então, só para a gente resumir, antônimo é um pouco mais simples para a gente entender, palavras que têm significados que se opõem. Lembrando que nós estamos falando do estudo dos significados. Palavras que têm significados que se opõem são antônimos. Agora vamos falar um pouquinho das polissemias. Polissemia é a ideia de palavras que têm vários sentidos, ou possíveis, mais do que um sentido possível. Essa é a ideia geral de polissemia. Poli, vários, semia, sentidos. Então, só para que a gente possa entender, ela é dividida em alguns outros subtermos, né? Poli, muitos, sema, significação, sinal, né? Trata-se da propriedade de que uma mesma palavra tende a apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. E a polissemia pode ser expressa ou pode ser apenas sugerida. E é isso que a gente vai ver aqui. Exemplos, olha lá. Cabo, posto militar, acidente geográfico, cabo de vassoura ou da faca. Quer dizer, uma única palavra que tem vários significados. É um termo polissêmico. Banco pode ser uma instituição comercial financeira ou pode ser um assento. A própria palavra assento é polissêmica. Pode ser assento gráfico ou pode ser assento de se sentar. Manga pode ser uma parte da roupa ou fruta. Tipos dos fenômenos polissêmicos, né? Então, como que a polissemia acontece? Como que ela surge na nossa língua? O primeiro que a gente tem são os parônimos. Palavras parecidas em som e escrita, mas com significados diferentes. E são nos parônimos que nós incorremos na maioria dos erros, sobretudo em redações. Observem aqui. Comprimento é a mesma coisa que extensão. Cumprimento é a mesma coisa que saudação. Portanto, você nunca vai cumprimentar alguém, você vai cumprimentar alguém. E jamais você vai medir o comprimento de uma parede. Você vai medir o comprimento de uma parede. Percebam que essas palavras são completamente diferentes. Elas são diferentes no significante e são diferentes no significado. E por que nós confundimos? Confundimos porque são
parônimos, são parecidas. Olha aqui, o outro caso são os casos dos homônimos, palavras com grafia e sons iguais e ou sentidos diferentes, né? Então, os homônimos têm algo em comum. O que tem em comum os homônimos? Pode ser a grafia, pode ser o som, ou pode ser os dois. Mas, mais uma vez, ainda que tenha o som e a grafia em comum, o significado é diferente, portanto não são iguais. Vamos ver então os tipos de homônimos. Olha aqui um exemplo aqui. Manga, fruta, manga, camisa. Esse é um homônimo perfeito, eu já vou explicar para vocês o que é homônimo perfeito. Isso aqui é só um exemplo de homônimo. Então, rapidinho, os parônimos, palavras com escrita e pronúncia parecidas, mas com significado e sentido diferente. Trouxe outros exemplos aqui de parônimos, olha. O homem fez uma bela descrição da mulher. Maria tem a descrição ao tratar do assunto. Descrição e descrição. Descrição de descrever sobre algo e descrição de ser discreto. Então, são palavras que se parecem, mas são diferentes na escrita e na fala. Comprimento e cumprimento, já havia falado. Descrição e descrição, então falar sobre ser discreto e não chamar a atenção. Tem essa aqui que é ótima. Todo mundo tem algum problema com essa palavra em algum momento da vida. Emergir e imergir. Emergir ou imergir. Emergir é mostrar-se, porque as duas palavras estão atreladas a... Não necessariamente está atrelado à água, mas sempre que você fala de emergir ou imergir, você pensa em água. Então, emergir é que se mostra e imergir é o que mergulha ou o que afunda. São parônimos, são distintas, mas são parecidas. Homônimos. Palavras com escrita ou pronúncia iguais, com significado e sentido diferente. Então, os tipos de homônimos. Os homônimos que têm a grafia igual, mas a pronúncia é diferente, nós chamamos de homônimos homógrafos. Então, um exemplo de homônimo homógrafo. Eu começo a trabalhar em breve. Começo a trabalhar em breve. O começo do filme foi ótimo. Percebe que as duas palavras foram escritas igualmente? Eu começo, o começo são iguais, mas a pronúncia é diferente. Eu começo do verbo começar e o começo, que agora é um substantivo. Então, a pronúncia é diferente e o sentido, obviamente, também. Quanto ao carro, se pisar no freio, ele para. Comprei um bolo para comemorar o aniversário. No primeiro exemplo, a palavra para é o verbo parar. E no segundo exemplo, é a preposição para comemorar, que vai aqui unir o meu objeto, o meu complemento nominal. Homônimos homófonos possuem o mesmo som, mas a grafia é diferente. Então, olha lá, os homônimos homófonos têm o mesmo som. A cela do presídio está lotada. A cela do cavalo está velha. O que eles têm de diferente? A grafia, olha, cela com C, cela com S. Mas a pronúncia é a mesma. E o sentido, óbvio, também é diferente. E agora os homônimos perfeitos. Homônimos perfeitos possuem o mesmo som e a mesma grafia. A única coisa que modifica é o sentido. Olha lá, o exemplo aqui na tela. Vou pegar dinheiro no banco e o banco da praça quebrou. Vou pegar dinheiro no banco, o banco da praça quebrou. Os dois termos banco aqui, eles são substantivos. Mas, ainda que eu tenha a grafia igual e a pronúncia igual, esses termos têm significados diferentes. Exemplos de homônimos perfeitos, aqui é mais alguns. Olha, acender, que é colocar fogo, e acender, subir. Esse acender aqui, de subir, ele é um caso de homônimo homófono. Vou apenas fazer uma correção nisso aqui. Porque ele tem um som, esses aqui são exemplos de homônimos homófonos. Ele tem um som igual, mas ele tem uma grafia diferente. Então, homônimos homófonos, tá? Apaguem esse termo aqui, homônimos perfeitos. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Deixa eu ver se ela está funcionando. São homófonos. Minha letra não é tão boa assim, né? Mas dá para gravar aqui, ó. Exemplo de homônimos homófonos. Acender e acender. Aço e aço, do verbo assar. Senso de recenseamento, senso de julgar. E sessão de ceder, sessão de divisão, sessão de reunião. Aqui eu tenho 3 tipos de sessão. Cozer e cozer, costurar e cozinhar. Manga, manga. Sexta, dia da semana, sexta-feira. Sexta, receptáculo. E sexta de descanso, né?
que vem do siesta, do espanhol. São os exemplos de homônimos homófonos. Sons parecidos, escrita diferente, como vocês identificaram aqui nos exemplos. As escritas são distintas. Mas tem que tomar muito cuidado, porque o homônimo homófono é aquele que a gente mais comete erros. A gente começa a escrever de forma aleatória e acaba incorrendo em erros assim. Professor, mas Sim. no caso, agora tem uma dúvida minha. Vamos lá, dúvida. O manga. Manga fruta, manga É. parte da camisa. Tá escrito... Você tem toda a razão. Olha aqui, ó. Nessa loucura para montar isso aqui rápido, eu acabei colocando um homônimo perfeito aqui, tá vendo? Esse é o homônimo perfeito, muito bem observado. Todos homófonos, porque tem sons e grafias diferentes, mas aqui eu tenho som e grafia igual. Portanto, homônimo perfeito. Muito bem. Obrigada, professor. Eu que agradeço aí pelo adendo, tá vendo? Tinha passado essa manga aqui, mas não passou a manga, tá vendo? Não passou. Bom, deixa eu ver agora. Eu acho que eu tenho... e aqui eu acabei riscando tudo aqui. Eu tenho um exemplo aqui de homônimo, né? Rede social. Aqui em casa é outra coisa, né? Uma charge aqui, uma brincadeira. Evidentemente que o termo rede, né, é apresentado aqui de duas formas, né? Uma expressão para dois sentidos. A palavra rede, forma objetiva da palavra rede, aqui. E também a palavra rede como forma objetiva, rede social. Aquela rede de interação no universo, aquela rede do universo interativo, que é a rede social. Eu vou reforçar. As duas redes estão na linguagem objetiva. Nenhuma delas está na linguagem subjetiva. Mas são homônimos perfeitos, né? Rede e rede, aqui. Questões de concurso, então, como eu mostrei lá aquela primeira, agora vamos retomar uma outra questão de concurso aqui, sobre esse assunto que nós tratamos agora. GCM TAP 2004, o apaixonado rapaz ficou estático diante da beleza da noiva. A palavra destacada é sinônima de, e aí eu tenho uma série de palavras que serão as alternativas para o sinônimo. Então, estático pode ser alguém imóvel, pode ser alguém firme, pode ser alguém sem respirar, indiferente ou admirado. O que vai determinar aqui o sentido dessa palavra? É a relação da palavra com o contexto da frase. Olha lá. O apaixonado rapaz ficou estático diante da beleza da noiva. Esse estático não é o estático de estar parado, mas sim o estático de admirar a beleza da noiva. Ficar estático diante da beleza dela é alguém que admira a beleza dela. Essa é uma questão que caiu nessa prova e deu o que falar, porque é um caso de sinônimo e esta palavra tem relações sinonímias com estas outras palavras aqui, ó. Sobretudo esta aqui. Só que esta aqui, ó, quando eu digo estático, que é alguém que ficou sem respirar, ou digo estático, que é alguém que ficou imóvel, eu estou falando que é um estático na linguagem figurada, na linguagem subjetiva da palavra. Ninguém é capaz de ficar desta maneira de forma objetiva. Estático, neste sentido, pela relação, é alguém que está admirado ou está admirando a sua noiva. Ok? Bom, acho que essa era a última questão. Tem mais alguma colocação, alguma pergunta? São só essas perguntas, professor, que foram hoje, mas a gente ainda tem mais um recadinho para a galera. Ok. Pessoal, não esquece, o curso online está com desconto, R$ 99,90. E além disso, agora nos comentários o pessoal vai subir um link. Vocês podem se cadastrar e vocês vão receber conteúdo de graça para PM de São Paulo para soldado. Então tem esses dois recadinhos para a galera. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Uma ótima noite. E quem tiver dúvida, pode mandar que depois a gente passa para o professor Ari. Eu que agradeço todos vocês. Espero que essa aula possa ajudá-los aí na sua batalha diária aí para se preparar para o concurso público. Então, bons estudos e até a próxima. Tchau!